Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula desta semana. Como vocês podem ver no título deste vídeo, hoje nós falaremos a respeito de uma vida com propósito, como nós podemos vivê-la. Na aula passada nós falamos a respeito de como nós podemos nos comunicar com sabedoria e no vídeo anterior nós falamos sobre a importância de nós começarmos e não desanimarmos. O preço importante da constância que nós devemos pagar para atingirmos o sucesso. O livro que deu base para esta live é o livro Uma Vida com Propósito, mesmo nome, do Rick Warren, que é um livro bem grande, bem denso, cujo conteúdo vai falar sobre a respeito disso, como nós podemos viver uma vida centrada de forma intencional a cumprirmos um propósito específico para a nossa vida. Então, sem delongar muito, sem prolongar, vamos logo ao princípio desta mensagem. Eu percebo, identifico que grande parte da nossa geração tem sofrido com a falta de propósito, não é verdade? Quantas pessoas ficam perguntando ou ficam pensando o que eu vim fazer no mundo, qual é a razão da minha existência? Muitas pessoas perguntam, a nossa geração tem esse anseio de responder a pergunta de o que elas vieram fazer, por que elas existem, qual é a razão, o motivo pelo qual elas existem. E o Rick Warren, neste livro, aborda muito a respeito disso, como nós podemos viver de forma intencional para cumprir aquilo que nós somos chamados a realizar. Em uma geração de pessoas muito perdidas, confusas para a sua própria missão, é necessário sim com que nós identifiquemos qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, a nossa vocação, para que assim nós não venhamos a distorcer ou errar o alvo pelo qual nós existimos. E é muito interessante que o autor deste livro vai nos apresentar a ideia de que não é suficiente nós olharmos apenas para nós mesmos. É claro que tem importância, sim, nós fazermos momentos de introspecção, de internalização, de perguntarmos para nós mesmos quais são as nossas capacidades, as nossas competências naturais, nossos talentos, os dons, as habilidades que nós temos que nos diferenciam dos outros. Como, por exemplo, eu estou aqui transmitindo conhecimento, estou utilizando do dom da capacidade oratória, de comunicação, de realmente transbordar o conhecimento que eu tenho adquirido. Todavia, não é bastante apenas nós olharmos apenas para nós mesmos. Aquilo que o Warren traz em seu livro é a importância de nós olharmos também para aquilo que nos criou, para quem nos criou, que é o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas. É necessário que nós entendamos que nós somos criados para Deus e também somos feitos para que nós possamos retornar a Ele. Então, nós precisamos perguntar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o propósito que o Senhor tem para a mim. E enquanto eu lia e estudava um pouco antes dessa aula, eu lia sobre a vida de Paulo, um grande apóstolo, um enviado, um embaixador do reino, do caminho, como era conhecido a doutrina de Jesus antes. E Paulo é alguém que tinha um propósito muito grande. Ele vai falar em Filipenses que ele quer conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos. O propósito de Paulo era um só, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. E esse propósito foi tão grande para Paulo que o permitiu sofrer grandes consequências, sofrer muitas perseguições, aflições, prisões, açoites, e ele permaneceu fiel ao seu propósito. Uma frase que também resume a síntese dessa aula é que aquele que vive por propósito não negocia por propostas. A pessoa que tem um propósito muito arraigado em sua vida, alguém que tem um desejo muito grande de viver algo que o chama, que ele é chamado para viver, não vai abrir mão disso por uma simples proposta de talvez um prazer, talvez algo que venha a fazê-lo feliz de forma agora, no presente, mas que no futuro vai ter uma grande consequência. Este é também um grande malefício que a nossa geração às vezes não consegue entender, que às vezes nós abrimos mão de construir uma carreira, de fazer algo relevante, de construir uma família por um simples prazer, por um vício, talvez, por coisas que no presente vão ser agradáveis ao nosso próprio prazer, às nossas próprias paixões, mas que no final será um caminho de morte. Salomão fala em Provérbios que existem caminhos para os homens que são caminhos de bem, mas que no fim trazem a morte. É necessário que nós entendamos a sabedoria. A sabedoria é uma coisa que a gente está falando tão recentemente, na verdade, fala tão enfatizada em nossas aulas. A importância do viver sábio, do viver com um propósito, para que assim nós entendamos que os nossos caminhos não podem levar à morte. Na verdade, nós precisamos viver aquilo que traz vida. Aquilo que nos traz vida é apenas a própria vontade de Deus. A palavra de Deus em nós, a vontade divina cumprida em nós, estabelecida, vivida cada dia, dia a dia. É claro que nós não iremos todos os dias permanecer de forma
talvez entusiasmadas ou empolgadas todos os dias. Mas aí existe a constância que nós falamos na primeira aula dessa semana. A importância de nós fazermos, ainda que nós não queremos, porque as crianças fazem aquilo que elas querem, mas os adultos fazem aquilo que é necessário. Um sinal da maturidade está também nisso, em você ter um compromisso tão alicerçado em sua vida de que você vai estar presente, mesmo que você, em seu interior, talvez em sua alma, você não tenha vontade agora, porque o coração é enganoso. Jeremias vai dizer também. Então, se nós podemos entender que o coração do homem é enganoso, como nós podemos afirmar que apenas olhar para nós mesmos, olhar para o nosso coração, que é caído, que é corrupto? Nós falamos na semana passada sobre esse software que foi corrompido pelo vírus chamado pecado. Então, como nós podemos tentar olhar apenas para nós mesmos e identificar qual é o nosso propósito principal? É claro que isso vai ser um propósito distorcido. É necessário também que nós olhemos para aquilo que, na linguagem de Salomão, em Eclesiastes, está além do sol, está acima daquilo que é a esfera terrestre ou a esfera passageira, terrena. É necessário que nós olhemos para aquilo que é transcendente, que é eterno, para assim nós, de fato, possamos colocar um propósito essencial para a nossa vida. Com isso em mente, nós podemos entender que a palavra propósito não pode apenas ser descoberta, porque descobrir tem a ver com você ter algo coberto e que você vai apenas descobri-lo. Na verdade, eu entendo que é necessário que você identifique o propósito que já existe em você. Ou ainda você possa também construir dia a dia, pedaço a pedaço, step by step no inglês, o propósito ou a obra que você está realizando em sua vida. Então entender que a cada dia você tem a oportunidade, a decisão de estar mais próximo daquilo que vai te aproximar do seu propósito ou vai te afastá-lo. Um corredor, um maratonista, nós falamos aqui sobre isso ao longo dessa semana, da vida como uma maratona de 42,5 km e não apenas uma corrida de 100 metros rasos. Um maratonista sabe que a sua performance não está apenas nos primeiros segundos da sua corrida. Na verdade, ainda mais tão importante quanto o início da sua jornada, também é o fim da sua jornada. Salomão, mais uma vez, Eclesiastes, vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o seu início. A finalidade também tem a ver com o propósito. Qual é o fim, a razão pela qual nós existimos? Voltando para a metáfora do maratonista, ele sabe que se ele comer algum alimento que talvez seja bom para o seu paladar, mas que vai diminuir a sua performance, certamente ele não vai fazer isso, porque ele tem um propósito, um alvo, que é cumprir a sua maratona. Paulo sabia qual era o seu propósito. Em Filipenses ele vai dizer ainda no final que não que ele tenha chegado ao seu alvo, mas uma coisa ele faz, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele corre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Existe um prêmio para todos aqueles que nasceram de novo, para aqueles que cumprem a vontade de Deus, aqueles que são adotados como filho, aqueles que realmente têm uma vida alicerçada em um propósito genuíno, como Paulo, de conhecer a Cristo, de torná-lo conhecido e assim também não deixar com que a vida, este bem tão precioso que nós temos, essa jornada talvez de 80, 100 anos para pessoas que vivem bem de forma longeva, não passe apenas aqui. Nós podemos olhar para a história humana, apenas a história escrita, nós temos cerca de 2.000 anos, talvez 4.000 anos, que é aquilo que é relatado de forma narrativa, a história que é escrita. O que é isso frente à nossa própria vida, na verdade? Nós que temos apenas 100 anos para viver, eu tenho 22 agora, então eu tenho apenas mais 80 anos, talvez, para viver nessa vida. Isso talvez é um suspiro, talvez como Eclesiastes diz, é Hevel, uma neblina, um vapor. Na linguagem de Tiago, nós somos como uma neblina, realmente. Em sua carta ele vai dizer que nós somos como um vapor. Que hoje nós estamos aqui, amanhã lá. Nós não sabemos onde nós estaremos realmente, mas o mais importante é entender qual é o propósito, o centro que nós viemos a realizar. E para concluir, mais uma vez eu gostaria de pensar sobre este vírus, este corrompimento que todos nós temos, que é o pecado. O pecado em sua origem tem a ver com errar o alvo. E de forma intencional, eu coloquei como no título deste vídeo uma setinha apontando no alvo, porque este é o propósito da nossa vida. O pecado está em não realizar este propósito. Quando Adão e Eva pecam em Gênesis, vai dizer que Deus havia ordenado a eles que eles deveriam comer todos os frutos, mas de um fruto apenas não deveriam comer. O erro deles, o pecado, o erro do propósito, não estava apenas em comer o fruto proibido, que certamente não era para ter sido feito, mas também em não acertarem um alvo, que era desfrutar de toda a criação, de tudo aquilo que Deus havia dado para eles, e também, mais importante, desfrutar do relacionamento com Deus. Então nós entendemos que o maior propósito que nós temos também está em nos relacionarmos com Deus, em termos um genuíno e íntimo viver com Deus, assim como Enoque e Noé
são descritos em Gênesis que eles andavam com Deus. E andar no hebraico é uma expressão prática daquilo que nós hoje, talvez, no mundo ocidental, no mundo moderno, na linguagem moderna, nós diríamos que é uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Nós podemos também ter como propósito principal este, de andar intimamente com o Senhor. Miqueias, o profeta do Antigo Testamento, o profeta que é conhecido como menor, não por causa da sua pequena relevância, mas por causa do seu pequeno volume em relação aos outros profetas grandes, como Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias. Miqueias vai dizer: com que eu me apresentarei ao Senhor? Será que eu irei sacrificar muitos bois? Será que eu irei sacrificar meu próprio filho? E é claro que Deus diz que não. O que agrada a Ele, Deus revela. Ele quer que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. O desejo do Senhor também precisa ser o nosso desejo a partir desta live. É que nós andemos com Ele. Que nós vivamos de forma intencional a cumprir a missão que nós temos, assim como nós iniciamos falando aqui, a razão, o propósito que nós viemos a nascer para realizá-lo. Em segundo, viver com Deus. Em terceiro, nós podemos colocar também que é ter pessoas boas, ter um relacionamento bom com os outros. Paulo vai dizer que nós devemos colocar como propósito, ele vai falar isso em Romanos, que nós não sirvamos como pedra de tropeço para os outros. Isso, em grego, a palavra original, significa escândalos, que era uma pedra que tinha no asfalto que as pessoas tropeçavam. Nós não devemos ser como pessoas que vão levar os outros ao engano. Na verdade, a nossa conduta, seja a nossa fala, seja nossas ações, tudo deve apontar para o nosso propósito, que é o próprio Deus. E nada deve servir como um escândalo ou fazer com que o outro venha a tropeçar por causa das nossas ações. Eu espero que com esses princípios que apontam para um propósito alicerçado você possa ter sido ajudado. E se você foi, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no meu canal do YouTube e compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas e viverem uma vida com propósito. Muito obrigado, tenha um bom dia, até a próxima aula, às 6h30.